A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo hoje pela Rádio Regional, você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, programa Maranata. Aqui é importante nós fazermos uma alusão ao contexto histórico dessa passagem descrita aos Hebreus, para que nós possamos entender a complexidade dessa palavra. Então, Hebreus representa o povo judeu. E o povo judeu, eles não aceitam Jesus como filho de Deus. O povo judeu acredita que Jesus é simplesmente um profeta judeu. E quando os judeus estavam no deserto, quando esse povo, os hebreus, eles estavam no deserto após ser libertados das mãos de Faraó, liderados por Moisés, Deus ordenou que eles fizessem um tabernáculo. Esse tabernáculo, imagine que é uma grande tenda, e dentro dessa tenda tinha alguns espaços que eram reservados, e um desses era chamado de Santo dos Santos. Era o lugar mais sagrado, era o templo mais intocado. Para que alguém pudesse entrar, tinha que ser o sacerdote. E o sacerdote, para vocês terem uma ideia, tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque de repente, se acontecesse alguma coisa no Santo dos Santos, e ele morresse, ele caísse, ele ficasse fraco, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Então ele deveria ser puxado por uma corda para fora do Santo dos Santos, porque era um local impenetrável. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos. E quando foi construído o Templo de Jerusalém, havia também o Santo dos Santos. Esse lugar foi edificado, porém agora com pedras, agora dentro de um templo construído com partes mais sólidas, não mais como uma tenda, mas sim com tijolos, com pedras, enfim, toda a arquitetura que a época permitia. E havia uma separação, aquilo que estava antes do Santo dos Santos e o próprio local, e era separado por um véu, por uma cortina. Então havia um véu que separava o Santo dos Santos. E aí, quando a gente olha para essa palavra, a gente vai entender a importância de Jesus como Filho de Deus, porque nós, na condição de cristãos, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós temos que olhar toda a nossa concepção de fé mediante a palavra que Cristo nos deixou. Nós temos que olhar a nossa concepção religiosa segundo os evangelhos. E aí, no livro de Hebreus está dizendo assim, ó, pela plena confiança que temos, que nós, pelo sangue de Jesus, ou seja, pela morte, pelo sacrifício, pela crucificação de Jesus, nós, pobres mortais, passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Então aquilo que era intocado, aquilo que era proibido, aquilo que era restrito ao sumo sacerdote, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós passamos a ter o direito de entrarmos na presença de Deus. Porque o Santo dos Santos representava justamente isso, a presença viva e única de um Deus todo-criador. Só que nós, pobres mortais, não poderíamos entrar no Santo dos Santos. Mas a partir da expiação, da morte de Jesus, que é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a partir desse momento nós podemos estar no Santo dos Santos, porque Jesus Cristo, ele vai nos oferecer um novo e vivo caminho até Deus. Então, se nós desejamos estar na presença de Deus, se nós desejamos estar na presença, na plenitude da graça e do amor de Deus, só existe um caminho, e esse caminho tem um nome e tem sobrenome que se chama Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma outra forma, não existe uma outra entidade, não há outra maneira de que nós possamos estar na presença de Deus. E o mediador entre nós e Deus é o Espírito Santo que foi deixado pelo próprio Jesus.
para você entender um pouco melhor. Antes da vinda de Jesus, nós éramos criaturas de Deus. A partir da morte de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós tivemos o privilégio de não mais ser chamados de criação, mas nós chamamos de filhos. E se você fazer uma conjectura em relação a um fato, imagine você como um ser humano. Você edificar, construir, fazer, por exemplo, uma casa, um construtor. É uma obra das mãos humanas, edificada pelas mãos humanas, tem um valor. Mas quando uma pessoa tem um filho, a relação é diferente, porque existe uma interatividade, existe uma troca de sentimento, de emoção que vai além do material. É diferente uma criação das mãos humanas, da criação da própria concepção humana, quer dizer, os nossos herdeiros, os nossos filhos. Imagine isso na concepção da palavra de hoje. Antes, nós estávamos do lado de fora dos Santos dos Santos. Antes, nós estávamos numa posição atrás do véu que nos separava dos Santos dos Santos. Mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu por nós, o seu sangue é o novo e vivo caminho que nos coloca na posição de filhos de Deus. E se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode olhar para os céus e chamar Deus de Pai, porque essa condição de paternidade foi lhe assegurada pela morte do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer ressonância no seu coração e você possa ter a certeza que você não é simplesmente uma criatura aleatória a esse mundo, mas você tem o DNA de Deus, e o Deus Todo-Poderoso olha para você nesta manhã e o chama de filho, filho amado, filho querido, filho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.